Oi, eu sou a Ana Amélia, também conhecida como Mia ou Mia Handicrafter. Eu faço receitas de amigurumi e de crochê e também compartilho dicas no meu Instagram e no meu TikTok. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, me segue lá. Também tenho várias receitas publicadas no meu blog, miahandicrafter.com, e aqui no YouTube eu tenho trazido receitas tanto de crochê como de amigurumi. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. E se tem alguma receita, algum amigurumi que você gostaria de ver aqui no canal, deixa seu comentário que aí eu posso trazer no futuro. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer uma outra caminha pra pet, mas essa é voltada para os nossos amigos felinos, pros gatinhos. Ela é uma caminha que serve como uma toca também. Ela é bem molinha, como vocês podem ver, não tem armação. É uma caminha saco. O gatinho pode ficar deitado tanto nessa parte aqui de cima, como também ele pode sim tocar aqui nesse buraquinho. Essa caminha ela nasceu de uma encomenda que eu peguei, que eu aceito também desenvolver receitas por encomenda, então me pediram para fazer uma receita de uma caminha nesse modelo, exatamente assim. E aí, eu fiz essa e a Laura ganhou uma caminha de presente pra ela também, que ela tá amando, por sinal. Acho que dá pra ver o tanto de pelo que já tem aqui. Ela passa o dia nessa cama agora. A proposta dela é de ser algo assim bem gostosinho, bem macio. Por isso que eu não utilizei fio de malha nem fio de algodão. Eu fui pela opção de um fio acrílico, só que não é qualquer fio acrílico. É aquele fio que tem escrito no rótulo que ele é anti-peeling. O que é isso? É um fio que não faz bolinha. Isso é importante para aumentar a durabilidade dessa cama, porque se for um fio acrílico de baixa qualidade do que faz bolinha, no instante ela vai se estragar. Esse não. Esse fica mais durável e ele fica mais macio, fica mais gostoso, porque os nossos amiguinhos gatos gostam de algo bem fofinho. Já que eu comecei a falar dos materiais, então vamos entrar nesse assunto de vez. Quais são os materiais necessários para fazer uma caminha dessa? Primeiro, eu usei 4 novelos, certo? Desse aqui, que é a linha acrílica anti-peeling. São 4 novelos porque vocês vão fazer a caminha toda utilizando fio duplo. Ou seja, vocês vão usar 2 novelos ao mesmo tempo. Você vai pegar uma pontinha de cada, juntar e trabalhar como se fosse um fio só. Vocês vão ver isso ao longo do processo. Essa marca aqui que eu usei, um pacotinho vem com 250 metros e a tax dele, para quem quiser saber, é 390. Eu também utilizei um pouquinho de lã, também anti-peeling acrílica, de outro novelo para fazer o detalhe da caminha. Eu fiz a base toda numa cor só, e esses detalhezinhos da borda e aqui como se fosse uma costura, eu fiz com outra cor. Nesse caso, como eu não tinha a cor desejada do mesmo tipo de novelo, que seria o ideal, vamos dizer assim, eu usei de uma outra marca que eu tinha aqui, mas que também é anti-peeling. Ela é mais fina do que esse outro, por isso eu precisei utilizar agulhas de tamanho diferentes. No final das contas foi legal, porque deu um toque bem delicado nesse detalhe aqui, ó, dessas linhas. Ficou bem delicado, já que eu usei o mais fino. Em relação às agulhas, é aquilo, vai depender do tipo de novelo que você usar e da tensão do seu ponto. Mas eu usei uma agulha tamanho 5 milímetros para fazer a cama com o fio duplo. E depois, quando eu fui fazer os detalhes, já que eu usei um fio mais fino e não usei ele duplo, eu usei só um fio, eu optei por uma agulha de 3 milímetros. Além da agulha e dos novelos, vocês também vão precisar de uma tesoura, da agulha de tapeçaria, que é para costurar os detalhes e para fazer os acabamentos, e também, nesse caso opcional, de uma cola. Eu gosto de usar uma cola prova d'água, que eu coloco sempre um pinguinho para garantir que a linha ela não vai se soltar. Além disso, outro detalhe também opcional é esse aqui. Para fazer essa etiqueta, eu usei quais materiais? Couro sintético aqui para base,
agulha para bordado e linha para bordado. Eu mostro ao longo do vídeo como eu fiz. Também utilizei uma caneta fantasminha, é aquela caneta que apaga com o calor. Além disso, coloquei também a minha etiqueta aqui. Bom, esses são os materiais necessários para você fazer essa caminha maravilhosa para o seu gatinho. Caso você precise, na descrição desse vídeo tem um link para o meu blog, onde você encontra todos os materiais necessários para fazer essa receita e também a receita escrita, porque ela vai ser necessária ao longo do processo, que tem muitas coisas que são repetitivas ao longo dela. Então, para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo, eu simplesmente orientei vocês aqui como vocês vão fazer e aí vocês acompanham essas partes repetitivas pela receita escrita e depois voltam aqui. Para quem já é inscrito no canal e já viu a outra caminha pet que eu fiz, sabe que eu fiquei devendo o vídeo do bordado dela, mas eu basicamente fiz igual ao que tá aqui. Então, se você tá com alguma dúvida, é só você seguir esse vídeo que o bordado foi a mesma coisa. Além disso, eu também fiquei devendo um vídeo que foi sobre precificação. Eu ia fazer ele específico para aquela cama, mas como o método de precificação é igual para todos os produtos, então eu vou fazer um vídeo sobre precificação para você aplicar em qualquer produto que você produzir. E agora, vamos lá, vamos aprender a fazer essa caminha? Nós vamos fazer essa caminha utilizando 2 novelos ao mesmo tempo, que a gente vai trabalhar com 2 fios. Nós vamos fazer um fio duplo, ou seja, a gente vai usar os 2 fios, um de cada novelo, ao mesmo tempo, como se fosse um fio só. É importante que você deixe os novelos separadinhos e tome cuidado para que eles não enrolem um no outro. Vamos iniciar a caminha pelo anel mágico. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão no meu Instagram, que lá eu fiz um tutorial explicando somente como fazer esse anel de forma bem devagar. Antes da gente começar, eu preciso dizer que a gente vai fazer essa caminha utilizando apenas pontos médios, que é o mesmo que meio ponto alto. Por isso, nós vamos fazer, além daquela correntinha que prende o anel, também mais uma correntinha para dar altura para o nosso ponto. Então nós fazemos 2 correntinhas antes de propriamente colocar os pontos dentro do anel. Vamos ver como é? Vocês vão pegar a pontinha da linha e dar 2 voltas no seu dedo maior. E então vão enfiar a agulha nesses 2 anéisinhos e puxar uma laçada, fazendo uma correntinha para prender eles. E logo em seguida vão fazer a outra correntinha que é para a altura. Agora vocês vão começar a colocar os pontos médios dentro desse anel. Nós vamos colocar 8 pontos médios no nosso anel mágico. Assim que acabar o anel, nós vamos passar para a segunda carreira de forma direta. Não vamos fechar com um ponto baixíssimo nem nada, a gente vai direto que nem nos amigurumis. Nessa segunda carreira, nós vamos colocar um aumento em cada ponto da carreira anterior. Esse aumento a gente vai fazer utilizando também o meio ponto alto. Percebam que nessa caminha nós vamos trabalhar com múltiplos de 8 e não múltiplos de 6, que é o que geralmente a gente trabalha quando está fazendo um amigurumi. Então nós vamos sempre, a cada carreira aqui, aumentar 8 pontos. Então eu comecei com o anel mágico com 8, aí eu passei para a segunda carreira 8 aumentos, agora eu vou continuar sempre colocando 8 aumentos. Ao terminar a segunda carreira, nós temos 16 pontos.
Agora nós vamos fazer a terceira carreira, que vai ser um meio ponto alto e depois um aumento com meio ponto alto. E a gente vai repetir essa sequência 8 vezes. Como vocês sabem, nós vamos seguir um padrão repetitivo em que vamos aumentar sempre 8 pontos em cada carreira. Nós vamos fazer isso até a carreira de número 21, quando a gente vai estar repetindo uma sequência que vai ser de 19 meio pontos altos e um aumento, ficando com um total de 168 pontos na nossa carreira. Eu peço que agora vocês acompanhem a receita escrita até chegarem na carreira 21. O link está na descrição e aí quando vocês finalizarem, voltem aqui pro vídeo que eu vou adiantar agora para essa carreira para a gente continuar o processo. Como vocês podem ver, nós temos a nossa caminha crochetada até a carreira de número 21. Nós seguimos aquele padrão em que fomos aumentando sempre 8 pontos em cada carreira, sempre repetindo a sequência que estava entre parênteses 8 vezes. E aí o resultado é esse. Vocês vão ter um total de 168 pontos nessa carreira. Mas agora vamos continuar fazendo a parte lateral da caminha, que vai ser feita numa forma plana ou linear. Nós não vamos mais trabalhar em círculos, mas sim virando o nosso trabalho. Vamos começar fazendo um ponto baixíssimo. Vamos virar o nosso trabalho. E agora a gente vai fazer um ponto baixo no nosso último meio ponto alto. E depois vamos seguir fazendo um meio ponto alto em cada meio ponto alto dessa carreira. Pegue um marcador, pode ser um marcador de ponto ou uma linha, conte 20 pontos e então marque o 21º ponto. Nós vamos crochetar um meio ponto alto em cada ponto até chegar nesse marcador. Eu deixei 20 pontos sem crochetar para fazer o buraquinho de entrada dentro do saquinho. Eu percebi, depois que eu fiz a caminha pronta, que esse buraquinho poderia ser maior. Então, apesar de eu mostrar aqui no tutorial como eu fiz deixando apenas esse espaço de 20 pontos, eu recomendo que quando vocês fizerem, vocês deixem um espaço de 30 pontos, ou seja, ao invés de vocês fazerem as próximas carreiras que a gente vai trabalhar de forma linear, utilizando 148 pontos, vocês utilizam apenas 138 pontos, deixando 30 pontos sem crochetar, 30 livres, que vai ser para o buraquinho da toca. Quando vocês chegarem no marcador, vocês vão fazer uma correntinha e então virar o trabalho para voltar para o outro lado, crochetando um meio ponto alto em cada meio ponto alto. A gente vai repetir esse mesmo processo de ficar virando o trabalho e fazendo um meio ponto alto em cada meio ponto alto por mais 8 carreiras, porque são 9 carreiras nesse estilo para fazer a lateral da caminha. Eu vou adiantar o vídeo para quando a lateral está pronta. E peço que vocês acompanhem a receita fazendo essas 9 carreiras através da parte escrita que está no blog. Quando você tiver terminado as 9 carreiras, é assim que a caminha vai ficar. Não arremate essa peça, apenas corte a linha e deixe o suficiente para costurar. Depois, nós vamos fazer a parte superior da cama, que é praticamente a mesma coisa que a gente acaba de fazer, só que sem as laterais. Vocês vão seguir a receita fazendo da carreira 1 até a carreira 21, obtendo um círculo igual a esse. Nós vamos costurar essas duas partes juntas através das laterais, deixando o buraquinho da toca. Esse buraquinho ele vai ter a mesma quantidade de pontos embaixo e em cima. Os mesmos 20 ou 30 pontos que a gente não utilizou embaixo, nós vamos também não utilizar na parte de cima. Nós vamos costurar os outros pontos aos pontos da lateral. Antes de iniciar a costura, nós vamos fazer algumas coisas. Primeiro é fazer um arremate invisível na parte de cima. Caso você queira ver com mais calma, no meu TikTok eu publiquei um vídeo só mostrando essa técnica.
nós também vamos pegar alfinetes ou então marcadores de ponto para delimitar os 20 pontos ou 30 que a gente vai ignorar da parte de cima da cama quando for costurar. Marque esses 20 ou 30 antes da gente iniciar a costura. Então pegue a linha que sobrou, feito do arremate da parte de cima. No caso sobrou, né, um fio duplo. Eu cortei para ficar apenas um fio só, que eu acho mais fácil de costurar assim. E fui pegando um ponto da lateral e um ponto da caminha, fazendo a costura dessa forma que eu tô mostrando. Perceba que no ponto médio nós temos como se fosse um Vzinho triplo, vamos dizer assim. O nosso Vzinho, ele tem 3 perninhas. Eu peguei as perninhas que ficam mais para a parte de dentro e deixei aquela perninha que fica mais para fora aparecendo para imitar essas linhas que ficaram na lateral. Eu comecei costurando por um lado da lateral e depois eu peguei a outra linha que estava sobrando e fiz a costura do outro lado, até encontrar o que eu já tinha costurado. Eu fiz isso porque eu acho que facilita a manter uma uniformidade na costura. Faz com que eu não pule nenhum ponto e com que eles coincidam e fique tudo uniforme. Então eu gosto de ir fazendo de um lado, do outro, até coincidir. Quando terminar a costura, é hora de fazer o arremate desses fiozinhos que ficaram soltos, sobrando. Para isso, eu uso a agulha de tapeçaria, vou escondendo os fios através dos pontos e depois puxo ele um pouquinho, dou um pininho de cola, corto e aí escondo. Faço isso em todos usando a cola para garantir que o fio não vai soltar. Após isso é hora de fazer o acabamento na bordinha da toca. Eu utilizei um fio de uma outra cor para dar destaque em uma lã acrílica mais fina e uma agulha tamanho 3 milímetros. Por ser uma linha mais fina, se eu fizesse um ponto baixo em cada ponto dessa bordinha, ela ia repuxar o trabalho, já que ela é muito mais fina que a outra. Aí, por isso, eu precisei fazer 2 pontos baixos em cada buraquinho. É como se eu tivesse feito um aumento em cada ponto, para manter a mesma tensão ao longo da toca e não repuxar. Então, isso vai depender de qual linha você utilizar nesse momento. Se você usar uma linha igual a que você fez a caminha, você apenas coloca um ponto baixo em cada pontinho. Mas se você usar uma mais fina, você vai precisar adaptar como eu fiz. Acabando isso, a gente vai fazer o detalhe da lateral, que é como se fosse uma costura. Para isso, eu utilizei o ponto baixíssimo e eu prendi a linha perto da toquinha, né, do lugar do buraco, e fui fazendo um ponto baixíssimo em cada pontinho daquela linha que a gente deixou do ponto meio alto, que fica para fora, meio que marcando. Fui pegando ela. E a gente deixou tanto no que a gente fez quando foi fazer a lateral, como também quando a gente foi costurar, né? A gente ignorou aquela linhazinha e pegou só a parte de dentro.
terminar, você vai pegar as linhas e vai arrematar naquele mesmo esquema, utilizando a cola. Agora nós vamos fazer uma parte opcional, que é colocar o nome do seu pet. Para isso, eu recortei um pedacinho de couro sintético e aí, utilizando uma caneta fantasminha, que é aquela que apaga com o calor, eu desenhei o nome do meu pet, que nesse caso é a Laura. E depois eu peguei uma agulha e linha para bordar. Eu usei um fio duplo de bordado, eu parti a linha para ficar com 2 fios de bordado. Bordei em ponto atrás, certo? Aquele ponto básico do bordado. Eu arrematei e depois que eu bordei o nome todinho, usei o secador para apagar o desenho que eu tinha feito com a caneta fantasminha. Após isso, com a própria linha de bordado, eu costurei essa etiqueta na caminha. Eu coloquei ela centralizado em relação ao buraquinho da toca. Observe que quando eu fui bordando, eu procurei prender a linha de maneira que a minha linha não aparecesse no lado interno da caminha. Eu tomei esse cuidado de ir escondendo a linha para que não ficasse aparecendo no avesso, que eu acho que não ia ficar bonito. Fui fazendo o bordado de forma tracejada, que aí dá um efeito legal, dá uma borda bonitinha, mas você pode fazer de outra forma que preferir. Ao final é só você cortar, esconder a linha. Eu sempre dou um pontinho de cola para assegurar que não vai sair. E também opcional, eu coloquei depois a minha etiqueta. Também prendi com a linha e depois fiz a finalização com um pininho de cola. É isso, agora você tem sua caminha prontinha. Espero que seu gatinho ame, que ele use muito. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E se inscreve aí também no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Se você ficou com alguma dúvida ou se tem alguma sugestão, deixa aí um comentário. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.